Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Os irmãos podem se assentar. O pastor me mandou uma mensagem na sexta, eu fui ver só no sábado e jogou essa bomba na minha mão. Aí eu tinha que ver uma palavra, pediu para me dirigir o culto e trazer a palavra ainda. Eu falei, eita, que responsabilidade. Mas é assim mesmo, né? Como a nossa pastora disse. Quando você faz a obra de Deus e você vai subindo de cargo, a responsabilidade vai aumentando. Então você já tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para as responsabilidades que vão vir no meio disso tudo. Porque muitas das vezes a gente pede algo para Deus, mas não quer ser responsável. Só quer o cargo, mas fazer o que o cargo quer que você faça, você não faz. Aí não adianta ficar só na aparência. E Jesus não quer só aparência. Jesus quer trabalho. Quer que você se levante e faça a vontade dele. Sou grato pela vida da minha irmã. A minha irmã é um exemplo para mim, né? Todos sabem disso. Ela e minha mãe oraram muito para mim estar aqui hoje. Até me emociono. Só eu sei quantas madrugadas eu cheguei em casa e eu vi ela e minha mãe orando pela minha vida. Só eu sei. Eram duas mulheres que oravam por mim. Quando todos achavam que eu estava perdido, essas duas mulheres estavam em casa de joelho, acreditando na minha salvação e que Deus ia me transformar. Só quem me conheceu lá fora sabe como eu era e não acredita como eu estou hoje. Só quem me conheceu lá fora. Mas, irmãos, Deus me colocou uma palavra no meu coração. Eu abri a Bíblia para meditar numa palavra e ela já caiu em Jeremias. Jeremias 20. E eu comecei a meditar, eu já tinha meditado nessa palavra uma vez, faz um tempo atrás, muito tempo. Aí eu dei uma meditada de novo. E Deus falou muito comigo nesse capítulo 20. Aqui é uma palavra muito forte, irmãos. Muito pesada. Aqui é para quem gosta de palavra de Bíblia mesmo. Quem é fraco com a palavra vai até se escandalizar. Porque aqui vai falar de um momento de que Jeremias passou, que ele pensou até em desistir. Porque Jeremias ele foi envergonhado. Jeremias passou por uma situação que eu acho que se fosse eu e você, não estaria mais na igreja. Voltaria para o mundo. Mas Jeremias, ele sabia quem o chamou e ele sabia da sua missão, qual que era pregar a palavra de Deus. Independente se o povo não gostasse ou não, ele tinha que pregar a palavra de Deus. Vamos ler aqui 6 versículos para nós começarmos. Jeremias capítulo 20, vamos ler do 1 ao 6. Ora, Passur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Passur, mas Magor-Mizabib. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei Judá toda a mão do rei de Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e matá-lo-ás à espada. Também entregarei todas as riquezas desta cidade, todos os seus lucros e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá na mão de seus inimigos, que os saquearam e, tomando-os, os levarão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Aqui, irmão, uma das passagens muito fortes, que Jeremias foi um profeta, todos conhecem, Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ele sofreu muito em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério. Jeremias não teve um momento de paz. O momento de paz de Jeremias era quando ele orava a Deus. Aí ele conseguia aliviar um pouco o peso daquilo que estava sobre ele. De todo
aquela responsabilidade que Deus o colocou. Nessa passagem, a Bíblia vai dizer, Jeremias no capítulo 19, ele profetiza contra Israel, dizendo que Deus não estava se agradando da atitude do povo. Como foi entoado aqui no louvor, o povo estava adorando outros deuses. Estava adorando a Baal e outros deuses e estava se afastando da presença de Deus. E agora, Jeremias ele vai falar sobre a botija quebrada e da ruína de Jerusalém. Só que ele vai falar de uma ruína, de uma botija que não tem mais conserto. Porque para Israel não tinha mais conserto. Porque Jeremias já havia pregado por muito tempo e o povo não estava dando ouvido à palavra de Deus. O povo estava ignorando o que Jeremias falava. O povo zombava da cara de Jeremias. O povo não acreditava naquilo que ele pregava, que ele profetizava. O povo acreditava nas falsas profecias dos sacerdotes, mas não acreditava nas profecias do profeta. Aí no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que quando o Passur, filho de Imé, ficou sabendo que Jeremias estava profetizando essas coisas, ele manda ferir Jeremias. Manda ferir Jeremias, manda açoitá-lo e manda prender no tronco. O que me chama a atenção aqui, que Passur não era qualquer um. Passur era sacerdote. Estava sendo nomeado a presidente. Se fosse nos tempos de hoje, ele seria o nosso pastor Jeremias presidente. Você imagina um homem cujo o cargo é para cuidar das ovelhas, para abraçar, para aconselhar nos momentos difíceis, agora está mandando açoitar, está mandando amarrar no tronco. Você já imaginou, irmão? Você está no pior momento da sua vida e o seu pastor, ao invés de te abraçar, de te ajudar, te condenar, apontar, dizer que você não faz mais parte dessa igreja, te expulsar do templo. Você já imaginou? Era isso que aqueles homens daquela época estavam fazendo com Jeremias. Eles estavam condenando, falando que Jeremias estava pregando mentiras. Estava querendo iludir o povo e isso estava assustando o povo. Porque as pregações, as profecias de Jeremias não eram leves. Era sobre a ruína de Jerusalém. Ele falava que a Babilônia ia atacar Jerusalém. E esse homem, sacerdote, nomeado a presidente, que era um homem era o homem que deveria acreditar, porque era conhecedor da palavra de Deus. O homem que tinha o conhecimento das escrituras, desacreditava de Jeremias. E manda açoitá-lo e manda prender. Jeremias passou por um momento, irmãos, de vergonha. Porque todos viram Jeremias amarrado no tronco. Todo mundo viu, Jeremias foi humilhado. Ele foi humilhado. E a Bíblia vai dizer que ele ficou a noite toda amarrado no tronco. Você imagina, irmão, você ser açoitado, você ser amarrado no tronco e todo mundo, e ficar exposto a todo mundo ficar te vendo. É a vergonha que um crente pode passar, irmãos. Isso aí é para você desistir. Qualquer crente que for fraco na fé, irmão, que não tiver confiança em Deus, cai. Não volta a pregar mais, não volta a fazer mais a vontade de Deus. Só que Jeremias, ele sabia quem chamou ele. Jeremias sabia quem o chamou para essa missão. Olha o que o versículo 3 fala. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Passur, mas Magor Mizabib. Agora, Jeremias, no dia seguinte, ele já profetiza contra o sacerdote. Quando todos acharam que Jeremias ia ficar abatido, ia ficar no chão, não ia se levantar, Jeremias tira a força lá de dentro. E Deus usa Jeremias no pior momento da sua vida. E ele profetiza contra o sacerdote. Fala: a partir de hoje você não se chama mais Passur, mas sim Magor Mizabib, que significa terror de todos os lados. Ei, irmão, quando você se levanta contra o ungido de Deus, irmãos, você vai pagar um preço muito caro por isso. Não pode ser no momento, não pode ser amanhã, pode passar um tempo, mas você vai pagar. Porque as promessas de Deus, tudo nessa vida passa, mas aquilo que Deus fala, nas promessas que Ele faz na minha vida e as profecias que Ele fala contra os inimigos, vai acontecer, independente se você vai estar vivo para ver ou não, vai acontecer. Jeremias soltou uma profecia sobre o sacerdote, que ele ia ser aterrorizado, já que ele humilhou
humilhou um profeta de Deus, agora Deus ia fazer a mesma coisa com ele. Deus fez a mesma coisa que ele fez com Jeremias, Deus ia fazer com o pastor. Ele foi aterrorizado. Todos os seus amigos, todos aqueles que estavam com ele, todos aqueles que foram contra Jeremias, que humilharam Jeremias, passaram por esse terror que passou. Porque não se levanta contra o ungido de Deus. Não se toca no ungido de Deus. A Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul, o Espírito Santo já não estava mais com Saul. Davi poderia ter matado, porque Deus já havia rejeitado Saul. Mas por que Davi não matou Saul? Porque Davi sabia que Saul foi ungido. Por mais que o Espírito Santo não estava mais com ele, mas ele recebeu a unção, irmão. Ele recebeu a unção. E Davi respeitou isso. Não se toca no ungido de Deus. E Davi entendeu isso. E agora Jeremias profetiza sobre Passur. Mesmo depois de ter passado a noite toda com dores, porque foi açoitado, foi humilhado, ele ainda teve força para profetizar contra esse sacerdote. Mas agora, irmãos, depois que Jeremias profetiza contra esse rei, contra esse sacerdote, no versículo 7, agora Jeremias sente todo o peso do que ele passou. Porque, irmãos, por mais que Deus nos dá força para fazer a vontade dele, a obra dele, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós sente fraqueza, nós sente dor, nós lamenta. E agora Davi ele vai orar, vai se lamentar com Deus. Porque agora é o que ele vai dizer no versículo 7. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim, pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um impróprio para mim, e um ludíbrio o dia todo. Jeremias está se lamentando, porque ele está pregando a palavra, o povo não está ouvindo, está ignorando e ainda está zombando dele. Você imagina, irmão, você subir no altar, você pregar a palavra, e os irmãos estão conversando, está dando risada, não está prestando atenção naquilo que você está falando, ignorar a palavra de Deus. Aquilo estava machucando Jeremias. Aquilo machucou Jeremias de tanto, mas foi tão profundo, que ele solta tudo para fora, ele está se lamentando com Deus. Entenda, Jeremias ele não está blasfemando contra Deus, ele está se lamentando, está só colocando para fora e falando com Deus. Ele não está falando com o vizinho do lado, ele não foi na casa da irmã se lamentar, não. Ele está se lamentando com Deus. Com uma coisa, irmão, é você se lamentar com Deus. Outra coisa é você se lamentar com o vizinho, com a sua irmã, com a sua melhor amiga. Não se lamenta com o seu amigo, com sua melhor amiga. Você pode se lamentar com Deus, porque Ele vai te entender. Ele vai te entender. Se você se lamenta com alguém que é igual a você, humano igual a você, muitas das vezes não vai entender o que você está passando. E vai te chamar até de fraco. Vai até questionar você é fraco, não aguenta isso. Não, irmãos. É por isso que existem momentos na nossa caminhada, no nosso ministério, que nós devemos vigiar e tomar cuidado com para quem nós falamos as coisas, para quem nós se lamentamos. Para depois não ouvir uma palavra pior do que você já anda ouvindo aí fora. Que vai fazer você parar mesmo. Agora, Jeremias, agora no versículo 8. No versículo 9. Olha o que Jeremias diz. E esse versículo eu amo muito, me chama muita atenção. Quero que os irmãos prestem atenção nesse versículo 9. Ó. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Aqui Jeremias, ele está querendo parar, não está querendo mais pregar a palavra de Deus. Mas só que há um fogo dentro dele que não deixa, que impulsa ele a falar, a pregar, a continuar pregando a palavra. Há um fogo dentro dele que está cerrando os seus ossos. Quando ele para de profetizar, de pregar a verdade sobre Israel, há um fogo dentro dele que queima, que fala, prossiga,
Prossiga. Irmão, só sente esse fogo dentro de si quem tem a palavra no coração. Quem guarda a palavra no coração, sente esse fogo. Quando você é pregador, quando você é ministro da palavra e você pensa em parar, algo vai queimar aí dentro. Se a palavra está guardada na tauba do seu coração, irmão, você vai sentir esse fogo. Você vai sentir, porque só quem guarda a palavra sente isso. E Jeremias pensou em parar, mas o Espírito Santo o impulsava a continuar, a fazer a vontade de Deus. Jeremias tinha tudo, irmão. Eu creio que eu no lugar do Jeremias, eu não sei se eu conseguiria prosseguir por tudo que ele passou. Eu confesso. Porque o que ele passou não é para qualquer um, irmão. Não é para qualquer um. É por isso que ele foi escolhido desde o ventre e Deus estava com ele. Deus escolheu Jeremias para essa missão difícil, porque sabia que só ele conseguiria suportar. Outro não conseguiria. Só ele conseguiria suportar. Deus chama cada um para uma missão diferente. Tem missão que eu vou fazer que você não vai poder fazer. Tem missão que a pastora vai fazer que outro irmão não vai poder fazer. Porque Deus chama cada um para algo diferente. Chama cada um para uma chamada diferente. Porque Deus conhece cada um de nós e sabe o quanto nós suportamos. Sabe o quanto cada um de nós suporta. Deus sabe, se nós passar por isso que Jeremias passou, sabe que nós não vamos aguentar. Sabe que nós vamos parar no meio do caminho. Não vai suportar. Lembra de Arão, quando Moisés subiu para o monte? O povo ficou no ouvido dele, no ouvido dele para ele fazer uma estátua de ouro. Ele não suportou o povo no seu ouvido para fazer aquela imagem. E ele foi pelo povo. Caiu na conversa do povo. Para quê? Para agradar o povo. E muitas das vezes a gente quer agradar a Deus, mas só que agradar o povo, ao homem, e desagrada a Deus. Aí você vai ter que escolher quem você quer agradar. A Deus ou ao homem? Você tem que fazer a escolha. Você vai passar por momentos na sua caminhada que você vai ter que escolher. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o homem. E muitas das vezes você vai ter que desagradar quem está mais próximo de você. Quem mora dentro da sua casa. Você vai ter que desagradar para agradar a Deus. Você está preparado para isso? Para desagradar aquele que é íntimo seu, aquele que você ama. Jeremias estava pregando para o seu povo e o seu povo não estava aceitando a palavra, porque Jeremias pregava só destruição. Mas por que Jeremias pregava destruição e a ruína de Israel? Porque o povo estava idólatra, o povo estava longe de Deus, o povo não estava querendo se arrepender dos seus pecados. Mas agora, no versículo 10, pois ouço difamação de muitos terror por todos os lados. Denunciemo-lo, dizem todos os meus íntimos amigos, aguardando o meu manquejar. Bem pode ser que se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Olha aqui, ó. Não só os inimigos de Jeremias estavam orando pela sua queda, mas os seus íntimos amigos estavam torcendo pela sua queda. Pelo manquejar, quer dizer, estava torcendo para ele cair. Você já imaginou, irmão, você está fazendo a obra de Deus e aqueles que deveriam apoiá-lo, orar por você, para Deus te fortalecer nessa sua caminhada que não é fácil, ele está torcendo para você cair. Está torcendo para você não dar certo. Já vê aquele povo que tem inveja quando você consegue algo que ele não conseguiu, ele torce para dar errado? Ela conseguiu porque eu estou aqui há mais tempo porque ela conseguiu. E torce para dar errado. Fica torcendo para o seu manquejar, para você cair. Era isso que Jeremias estava passando. Estavam torcendo para ele cair. Já imaginou, irmãos? Você acha que muitos ficaram felizes quando eu fui separado para presbítero aqui? Será que alguém não olhou para mim e disse, é ele? Mas por que ele? Ele nem fez uma teologia, nem tem tanto conhecimento assim. Só que aquele que me chamou me conhece melhor que você. Aquele que me chamou conhece eu melhor que você. Ele conhece você melhor de qualquer um que está aqui dentro. Porque foi ele que te chamou, não foi o homem. Então se você ligar para que os outros falam por aí, você não vai prosseguir. Você vai parar, você vai manquejar.
e vai fazer a vontade do homem, que é isso que eles querem, que você manqueje, que você caia, que separa, que você desista de fazer a obra de Deus. Só que nessa noite Deus está te fortalecendo. Deus está guardando você de todos os lados. Porque nenhuma ferramenta preparada para ti vai se concretizar na sua vida. Porque aquele que te chamou para a boa obra é fiel para terminar, irmãos. E você vai até o final. Basta você crer. Crer no Deus que te chamou. E aqui, agora, Jeremias, ele reconhece isso. Versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um guerreiro valente. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. Agora aqui Jeremias se lamenta, agora ele reconhece que Deus está com ele. Agora ele reconhece, depois de se lamentar tanto, agora ele cai em si, opa, mas o Senhor está comigo. Eu passei por tudo isso, mas o Senhor está comigo. Eu fui açoitado, mas o Senhor estava comigo. Eu fui caluniado, mas o Senhor estava comigo. Disseram que eu estava pregando mentira, mas o Senhor estava comigo. O Senhor está com você em todos os momentos, mano, da sua vida. Muitas das vezes a gente até não percebemos, por causa das lutas, das pedradas, nós se machucamos e achamos que Ele não está com nós. Mas Ele sempre está com você, comigo e com você em todos os momentos da nossa caminhada. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque te confiei a minha causa. Agora aqui Jeremias está pedindo para Deus deixar ele ver a queda daqueles que canulearam ele, que chamaram ele de mentiroso, que não acreditaram naquilo que ele estava falando. Ele pede para Deus, para que Deus deixasse ele ver a ruína daqueles. Porque Jeremias foi humilhado de uma tal maneira, irmãos, que eu aqui até reconheço isso que ele pede para Deus, para ver aquele povo sofrer do mesmo jeito que fez ele sofrer. Porque só quem passou o que Jeremias passou entende o que ele está falando aqui. Só quem passou por isso entende o que Jeremias está falando aqui nessa passagem. O engraçado é que no 13 ele vai dar cantos ao Senhor. Agora ele vai louvar ao Senhor e agradecer. Só que do versículo 14 ao versículo 18, Jeremias agora volta a se lamentar. Depois dele reconhecer que Deus está com ele, ele volta a se lamentar novamente. E agora ele amaldiçoou o dia que nasceu. Agora ele amaldiçoou a madre da sua mãe, daquela que te deu a luz. Eu lendo essa parte aqui do 14 ao 18, irmão, e é muito forte. Quando ele amaldiçoou o dia que nasceu. Vamos acompanhar aqui, do 14 ao 18. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e ouça ele um clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam na vergonha os meus dias. Jeremias agora ele se lamenta tão forte, irmão, que quando você lê esses versículos, você fica meditando. E eu meditando nesses 4 últimos versículos, se você ler todo o contexto, você até vai entender Jeremias. Por que ele não queria ter nascido? Porque o que ele passou, irmãos, o que ele sofreu, ninguém quer passar por isso. Quem viu que Jeremias passou, não quer passar pela mesma coisa que ele passou. Não quer nem nascer para passar por isso, porque poucos passariam por isso. Você lembra de Jó? Jó passou por uma situação muito parecida. Jó sofreu muito.
que Jó chegou no momento que ele também amaldiçoa o dia que nasceu. E Jó também não era qualquer um. Jó era um homem que era íntegro, fiel, desviava do mal. Era um homem que o próprio Deus testificou sobre ele. O próprio Deus testificou sobre Jó. E Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Muitas às vezes que lê essa passagem, vê o que Jeremias falou, até se escandaliza. Mas se você lê todo o livro de Jeremias e vê o que Jeremias passou, você vai entender. Porque ele solta isso para fora. Aqui ele está soltando o que ele está sentindo, de verdade. Ele está se lamentando para Deus. E quando, irmão, você se lamenta para Deus, Deus entende. Deus entende você. Quem não pode te entender sou eu. O Henrique, a pastora, mas agora Deus, ele entende o que você está passando. Porque ele sabe o que você está passando. Porque foi ele que te colocou nesse lugar. Foi ele que fez você passar por isso. Então Jeremias aí não está blasfemando contra Deus. Ele está apenas soltando, lamentando, colocando para fora aquilo que ele está sentindo. Ele está sendo verdadeiro com Deus. Ele está sendo verdadeiro, irmão. E Deus, ele gosta da verdade. Quando você abre seu coração e fala a verdade, Deus, ele reconhece. Aí é onde ele vai te fortalecer. Aí é onde você vai ficar mais forte para continuar a sua caminhada. Esse capítulo 20 é um capítulo muito forte. É um capítulo que, para quem prega, é até difícil pregar. Porque dificilmente você vai ver a igreja dar glória, chorar. Pode até chorar por causa do que Jeremias passou. Porque se você se colocar no lugar dele, você vai sentir. E as lágrimas vão descer. Que quando eu li esse texto e estudei, meus olhos se encheu de lágrimas. Porque quando eu estudo, pelo menos quando eu estudo a palavra de Deus, eu entro na história. Porque eu sei que isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história verdadeira. Isso aqui aconteceu. Esse homem passou por isso. Então você sente o que Jeremias sentiu. Porque nós somos pregadores da palavra de Deus, nós somos servos de Deus, como Jeremias foi servo de Deus. Então vamos passar por muitas coisas. Não como Jeremias passou, mas vamos passar por muitas perseguições. Só que nós devemos prevalecer e continuar de pé, firme naquele que chamou eu e você. Devemos confiar naquele que te chamou. Porque se você tiver dúvida de qual é o seu chamado, de quem te chamou, você não vai continuar. Porque você vê muitos começarem a obra e não terminar, saírem. É o que mais você vê, obreiros se desviando e voltando para o mundo. Sabe por quê? Por causa das perseguições. Aí o primeiro levante já desanima. Hoje o irmão deixa de vir para o culto por causa se o irmão não te der a paz do Senhor Jesus. Se o irmão não te dá a paz, o irmão não vem no próximo culto. Olha que motivo banal. Irmãos, esses irmãos eles precisam ler Jeremias 20. Você viu que o pastor, o sacerdote, mandou ferir o profeta, amarrou o profeta no cepo, e ele ficou a noite toda amarrado. E no dia seguinte, o que Jeremias fez? Pregou a palavra de Deus. Profetizou sobre aquele que açoitou, aquele que mandou açoitar e amarrar ele no tronco. Ele não temeu. Será que nós, no tempo de hoje, faríamos isso? Temos essa coragem de Jeremias, depois de passar por tudo isso, chegar a olhar nos olhos e falar: a partir de hoje, Deus vai mudar seu nome. Será que você tem essa coragem de Jeremias? É o que está faltando no nosso meio, nos dias de hoje. Hoje tem gente para falar mal dos outros, não tem vergonha de olhar no olho do pastor e falar mal do próximo. Mas se Deus dá uma mensagem de conserto para ele passar para o pastor, ele não vai. Fica com medo, porque é o pastor. E aí? Mas para chegar no pastor e profanar contra uma irmã, e envergonhar uma irmã, disso não tem vergonha e não tem medo. Olha como o evangelho mudou. Você lê a Bíblia Sagrada, o profeta profetizava contra reis. Contra reis. E hoje, no tempo de hoje, os irmãos
querem derrubar irmãos. E tem medo de profetizar contra pastores que estão destruindo o povo, enganando, pregando falsas palavras que não existem na Bíblia, retorcendo a palavra divina. E aqueles que não têm muito conhecimento estão acreditando e estão seguindo eles. Sabe por quê? Por falta de alguém se levantar e pregar a verdadeira palavra. Por falta de alguém se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. E o nosso evangelho está só em queda. Só em queda, por quê? Por culpa de nós mesmos. Porque falta um Jeremias em cada um de nós. Falta a coragem de Jeremias em cada um de nós. Para ir para frente, ir para cima do inimigo e pregar a verdade. Profetizar. Se precisar profetizar contra o pastor presidente, profetize. Mas não recue. Se Deus mandar, vá. Não recue. Só porque é presidente. Jeremias não recuou. Era sacerdote, nomeado a presidente. Jeremias não recuou. E não voltou atrás com a sua profecia. Sabe por quê? Porque Jeremias sabia quem estava com ele. Ele não estava sozinho. Quando você não tem dúvida nenhuma de quem está com você nessa caminhada, irmão, você não tem medo de nada. Por mais que você sofra, por mais que você vai ser ferido no meio da caminhada, Deus vai te fortalecer. Você tem que colocar na sua cabeça e no seu coração que quando você estiver açoitado, estiver caído, você olhar para você mesmo e falar, não consigo mais, Ele vai estender a mão e vai te levantar novamente. E você vai seguir em frente. Porque todos nós vamos passar por esse momento. Todos nós vamos passar. Ninguém aqui vai ser privilegiado de não passar por isso. Porque o evangelho não é isso? Lá em Mateus 5, versículo 11 e 12. Coloca para nós aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os profetas foram perseguidos. E você não quer ser perseguida? Eu não quero ser perseguido? Quero viver um evangelho de paz? Só de abundância? Só de pregar e o povo dar glória? E sair no status? E ganhar visualizações? E aí, que evangelho é esse? Isso aí é o evangelho mentiroso. O verdadeiro evangelho está aqui, ó. Mateus 5, 11 e 12. Você tem que ser perseguido. Se você está pregando e você não está sendo perseguido, tem algo errado no seu ministério. Algo está errado no seu ministério. Aonde já se viu você pregar a palavra de Deus e ninguém perseguir você? Algo está errado. Você não está pregando a verdade. Porque a verdade, quando ela é pregada, irmão, o inimigo ele se levanta. Se o inimigo não se levantar contra você, irmão, é porque você está no caminho errado. Então é hora de você parar para pensar e analisar e ver aonde você está errando. É hora de você meditar e olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo e ver aonde você está errando. Tá muita paz. Tá muita paz na minha vida. Algo está errado. Porque aqueles que foram chamados, irmãos, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão se levantar contra você. Mas Deus, em todo momento, Ele vai estar comigo e com você. Porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para mim e para você. Amém? Fique com essa palavra, irmãos. Essa palavra, ela falou fortemente comigo. Falou muito. Falou muito comigo. E eu creio que nessa noite falou com a igreja. E se você puder meditar mais na sua casa, irmão, medite. Porque Jeremias tem muita coisa boa aqui. A palavra de Jeremias é para fortalecer aquele que é fraco, que acha que não consegue. Leia Jeremias que você vai tirar força para conseguir. Porque você vendo a força desse homem, por tudo que ele passou, e continuar adiante, irmãos, você olha para si mesmo e tomar um tapa na cara. Porque nós não passamos por nada. Nada, nós não passamos nem por 1% que Jeremias passou aqui e já achamos que estamos passando por provações. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra, que você possa guardar na tábua do seu coração.
para que ela possa queimar no seu coração. Quando você for pregar e anunciar o Evangelho. Amém?